vamos de novo conversar sobre liberdade de expressão, censura, liberdade de expressão incluindo o direito de ofender. Isso volta pra pauta, lógico, porque o filme do Porta dos Fundos, aquele especial de Natal deles, foi censurado. Um juiz do Rio de Janeiro deu a decisão lá, mandando derrubar o negócio, e é uma decisão absolutamente maluca. Você lê o negócio tipo... Uau! Uau! E obviamente essa decisão vai cair, quer dizer, quase obviamente ela vai cair em instâncias superiores, porque é uma decisão que de fato não faz o menor sentido. Mas isso traz de novo a discussão da liberdade de expressão, de se isso inclui o direito de ofender, se é censura ou não. As pessoas vivem entendendo isso errado. Então vamos explicar claramente aqui. Sim, isso é censura, e sim, liberdade de expressão inclui o direito de ofender muito alguém. Porque esse é o ponto. Porque imagina que você tem liberdade de expressão, exceto pra não ofender. Então é tipo, você tem a liberdade de falar coisas legais. Não, você precisa dessa garantia de liberdade de expressão justamente porque alguém pode se ofender por causa da sua ideia, por causa daquilo que você falou, da crítica que você fez, e ir lá e cancelar o que você tá falando. Então liberdade de expressão existe pra proteger o que alguém não quer que seja dito. Porque o que todo mundo concorda... Por que você ia discutir isso em primeiro lugar? E o que é importante entender é, eu tô falando aqui de o que é certo, do que é eticamente defensável. Então não me venha com, porque a lei. Porque a lei. Não, porque tem processo por calúnia, difamação, patete, parará, porque ofensa, parará, porque tem... E todas essas leis não deveriam ser defendidas, elas estão objetivamente erradas. Gente, tá na lei... não deveria ser levado a sério como um argumento, porque escravidão já foi lei, holocausto estava na lei, ok? Você já teve a lei sendo usada para fazer uma porrada de desgraça ao longo da história da humanidade. Tá na lei, simplesmente não é argumento, e nós temos o dever moral de desobedecer leis ilegítimas, leis erradas. Dane-se que tá na lei, isso não é relevante. Okay? O que é importante é você entender o que está certo. E sim, a lei pode estar errada. E dentro disso é importante você entender que só existe duas posições sobre liberdade de expressão. Ou você tem liberdade de expressão, ou existe o discurso autorizado. O que gera a pergunta de autorizado por quem? Porque alguém pode até dizer, não, a gente pode ter livre expressão com algumas ressalvas. É só você não ofender alguém, é só você não ofender certas coisas, é só você não atacar, é só você ficar dentro de certas linhas e de resto você tem liberdade de expressão. Algumas pessoas acham que essa posição é possível. Ela não é possível, logicamente, porque ela gera a pergunta, quem decide? Por quê? Porque a lei ela não existe como uma coisa, como uma entidade. Okay? A Constituição não sai com uma capinha metendo porrada em quem quebra ela. Você vai ter que ter um promotor indo atrás disso, ou alguém entrando com o processo, e isso vai para um juiz, isso vai ser apelado, isso vai ter uma porrada de coisas, e, em última análise, alguém vai decidir se o que você fez foi uma ofensa ou não, se pode ou não pode. E ele não é obrigado a estar certo. Só olhe para o nosso STF. Cara, toda semana eles decidem 4 coisas malucas que não tem a menor base. Toda semana tem alguma maluquice completamente desconectada com qualquer noção de realidade que sai de lá. E daí? É o que eu venho falando. Gente, não existe lei, existe pessoas. Okay? Você tem, na verdade, 2 possibilidades de lei. Você tem a lei ética, que é o que libertários defendem, propriedade privada e tudo mais, e isso pode ser derivado logicamente, daí você tem uma derivação lógica como se fosse tipo matemática. Ou você tem a lei que o Estado cria, que é a opinião de alguém colocada num papel, que é uma marreta de algum Estado que vai dar na sua cabeça. É isso. Então, quando você tem a lei estatal, que é feita por um político e decidida por um juiz, ele faz o que ele quiser. Não existe lei, não existe Constituição, existe a opinião de 6 membros do STF se chegar no STF. Se não chegar, se você tiver dinheiro para levar essa questão pro STF, porque vai lá, vai ver quanto é que custa mandar um advogado pra lá. Se não, vai ser a opinião de algum juiz que caiu o seu processo. E se ele decidir que a sua opinião tá errada, ela tá errada e vai cair a marreta da lei na sua cabeça. E isso é subjetivo dele. Ah, mas juízes têm que decidir as coisas de acordo com a lei e tudo mais. Tá, e se ele não fizer? Você vai fazer o quê? Vai parar de pagar o salário dele? Vai dar voz de prisão? Vai demitir ele? Não, você vai calar essa boca, aceitar e vai pagar o salário dele. É isso que vai acontecer. Na máxima das opções, o que acontece? O juiz é aposentado. Uau!
Nossa, esse é o máximo do que pode acontecer. Então, quando você tem lei estatal, você tem alguém que vai olhar porque você falou e falar: na moral mesmo, eu gostei disso ou não? Não. Então foi ofensa. Ah, mas na lei diz que é outra coisa. Meu irmão, ninguém liga. Ninguém liga pra sua opinião. Eu, como juiz, decidi isso e agora você se ferrou, pague. Se você não gostou, você pode pagar um advogado e ir pro STF e ver o que esses ministros do STF acham quando o teu caso for julgado. Aí a gente vai ver, né, quanto é que vai demorar isso aí e vamos ver o que vai ser feito com isso. O fato é, não existe a liberdade de expressão, mas tem algumas coisas. No fim das contas, isso significa discurso autorizado. No fim das contas, isso significa que uma pessoa, um punhado de pessoas vai poder olhar para alguma coisa e falar: a tua opinião não vale. Por quê? Porque eu posso. Eu posso. Você não pode. Eu posso. E você paga o meu salário. E você não me xingue. Sabe por quê? Porque eu decido quando você me ofendeu. E eu tenho poder de lei. E eu vou tirar os seus bens. Porque você me ofendeu. É isso que vai ter se você tiver alguma coisa diferente de liberdade de expressão total. Então você pode falar assim: ah, mas é que agora eu acho razoável. Tá, espera o teu adversário entrar no poder. Isso vale pra você se você é de direita, se é de esquerda, se você é pra frente, se você é pra trás, tanto faz. Espera o cara que você não gosta entrar no poder, porque isso vai acontecer. E ele vai virar essa marreta na sua cara e você vai tomar ela. E é assim que começa. Não pode essas ideias. Pronto, aí começa a direção que o cara quer levar. É assim que começa. É por isso que você tem que defender liberdade de expressão sempre. Até quando é alguma coisa que você não gostou. Até quando é um grupo que você não gostou. Assim, eu não conheço Porta dos Fundos. Eu devo ter assistido 3 vídeos deles, ok? Eu sei que tem um pessoal lá que é de esquerda, que não deve gostar de mim. Até onde eu imagino. Não sei se eles gostam também, que bom pra eles. Mas não interessa. Não interessa. Podia ser, sei lá, o Guilherme Boulos, que eu não concordo basicamente nada com ele. Mas bem que tem algumas coisas que eu concordaria com ele, eu suponho, não sei. Mas pode ser o cara que eu mais discordo na Terra. Se ele falar alguma coisa que ofende alguém e esse cara quer usar Estado, eu vou falar: não. Liberdade de expressão. Não interessa. Porque é o que vive sendo falado sobre liberdade de expressão. Primeiro eles vão vir pro teu inimigo, depois eles vão vir pro outro cara, depois não sei, e aí uma hora vão chegar em você. E aí você vai se ferrar. Então o direito é pra todo mundo, inclusive pra quem você não gosta. Porque senão vira, é só para as pessoas direitas. E quem decide as pessoas direitas? O cara que tá na presidência. Ou o cara que tá com o poder de justiça. Ou o cara que tá com o poder de lei. E aí? Cara, a gente que é vizinho da Venezuela não pode ter uma dificuldade de entender qual que é o problema que pode vir disso, né? Então essa decisão que foi dada contra a Porta dos Fundos é absolutamente incabível e tem que ser repudiada pra caramba. E tem que também revogar todas as leis que ferem liberdade de expressão. É vilipêndio, revoga. É porque ofensa, revoga. É porque ofendeu a honra, revoga. Revoga. Acabou. É falar. Mas falar pode doer. Falar pode doer. Sim. Se alguém falar umas verdades pra você, ou umas mentiras, você pode se incomodar. Sim. Não tem agressão. De novo, a gente precisa ter um critério claro das coisas. Porque ou você tem um critério claro e objetivo e lógico, ou você tem um critério de vamos ver. Qual que é o critério de liberdade de expressão? Você pode falar o que você quiser. Como é que alguém pode tentar interpretar subjetivamente isso? Agora você fala assim: não, mas é que, de repente, a sua fala pode ser uma violência verbal. Quem decide? Porque tem 3 pessoas que podem decidir isso. Quem falou, ou seja, nunca vai ser violência. Quem ouviu, ou seja, sempre vai ser violência. Porque você pode falar: Rafael, discorda de você. Tá bom, você pode comentar isso. Eu me ofendi com o seu comentário no seu vídeo. Eu acho que ele foi uma violência, porque você veio aqui e me zoou perante toda a sociedade, então me pague 50 mil reais de indenização, porque eu posso decidir. Ou vai ser um terceiro, e daí esse terceiro, né, que não é eu ou você, é uma terceira pessoa, ele vai olhar e falar: bom, o que é conveniente pra mim aqui? Né? Quem que eu prefiro que se ferre aqui? É isso. Você vai ter um critério subjetivo. Então você começa a falar: é porque vai ter uma violência. É porque vai virar, de novo, discurso autorizado e você sabe onde isso vai dar. E outra coisa pra você entender também é que, assim, agressão é você privar uma pessoa do uso da propriedade privada legitimamente adquirida dela. Então eu dar um soco na sua cara é uma agressão porque eu tô privando você da sua saúde, do seu corpo, da tua cara tá inteira. Eu tirei isso de você. Não é uma propriedade mais que você tem. Mas eu tô me sentindo bem. Eu não tirei nada. E eu não posso ser responsabilizado por como você lidou com as coisas. Não tem como, você não tá privado do uso de nada. Eu só falei alguma coisa.
Eu roubei alguma coisa, eu te ataquei, eu arranquei teu braço. Não, não teve nenhum dano aqui, eu só falei alguma coisa. E é importante entender que isso também não vale só pra, sei lá, um especial que zoa uma religião. Isso vale também quando alguém vai lá e fala alguma coisa que a esquerda se incomoda, porque alguém pode falar isso. Ah, mas Rafael, você não entende. Você tá defendendo esse pessoal da esquerda aí, mas esse pessoal da esquerda defende várias restrições de liberdade de expressão. Sim, vários deles defendem liberdade de expressão, defendem violações de liberdade de expressão, porque aí não pode, aí ofendeu, né? Não, é porque aí nesse caso, eu acho que tá... E tá errado também. Até porque, vamos deixar claro, quem defende ditadura, Venezuela, Coreia do Norte, entendeu? Che Guevara, esse pessoal não venha me falar de liberdade de expressão. Não venha. Porque você tá falando da liberdade de expressão que você apoia. Porque você tá apoiando aqui um monte de gente que, vá, né? Não venha com essa história. Então sim, tem um pessoal contraditório também. E a expressão deles tem que ser defendida também. Agora, de novo, eu falar alguma coisa pra alguém, eu me incomodei, o cara se incomodou. Quebrei você? Não. E aí? Não tem dano. É simples isso. Isso é o direito de livre expressão. É o direito de eu livremente usar o meu corpo pra emitir alguma coisa. Ou as minhas propriedades. Se eu quiser usar um jornal, eu uso. Se eu quiser usar um canal de YouTube, uma empresa privada com quem eu tenho um contrato, e eu quiser usar, eu uso isso aqui. Certo? Isso é liberdade de expressão. O que também não significa que eu tenho liberdade de expressão na sua casa, por exemplo. Tem algumas pessoas que elas acham que liberdade de expressão é isso. Eu tenho o direito de entrar na propriedade privada de alguém e falar o que eu quiser. Não, você não tem o direito de livre expressão dentro da minha casa. Ou sei lá, se eu tenho um shopping, você também não tem, porque a propriedade é minha. Se o YouTube aqui decide que eles não querem X ou Y conteúdo, é o direito deles. E você não gostar disso também não gera nenhum direito. Porque às vezes a galera fala, liberdade de expressão, então é minha liberdade de expressão de eu chegar no Facebook e postar um monte de pornografia lá se eu quiser, não é minha expressão. Não, o Facebook é de alguém. Se ele quiser tirar você, ele tira. Ah, mas eu não gostei. É o contrato. Ah, mas eu não gostei dos critérios. Ué, o contrato diz os critérios, diz que o juiz vai ser ele e que a apelação é contra ele, e você entrou. Ah, mas eu não gosto desse sistema. Mas entrou porque quis, né? Ah, mas é que o Facebook é muito grande. Não tem como eu estar fora dele. Sério. Tem gente que faz esse argumento, cara. Eu acho fantástico, velho. É fantástico. E também é importante perceber que se você defende que pessoas têm que ser restritas no seu direito de livre expressão, você está sim violando propriedade privada. Porque o que você está dizendo é, você que tem um jornal não pode publicar isso. Então você não pode usar a sua empresa, com a sua gráfica, com o seu papel para falar tal coisa, porque eu não gostei. Ah, mas é que me ofende. Não, então eu mando na sua propriedade privada se você não fizer o que eu quero que você faça ou se você fizer o que eu não quero que você faça. Isso é você violar a propriedade privada de alguém. Isso é uma agressão. E é por isso que você tem liberdade de expressão. Porque se alguém na sua propriedade quer falar alguma coisa, quer manifestar alguma coisa, é o uso de propriedade dele. Senão você está querendo criar uma regra que diz a propriedade é dos outros, a não ser que eles façam o que eu não quero. Aí é minha. Então essa é uma regra que na prática diz que você é dono de tudo se você achar que os outros caras não estão fazendo o que você quer. Aí, imagina todo mundo ter isso. Imagina essa regra vale pra todo mundo. Que maluquice que ia ser. Não dá pra... É só que as pessoas não percebem as contradições disso. Agora, algumas coisas também que as pessoas não estão entendendo. Esse caso é censura. Por quê? Porque o Netflix é propriedade privada, uma empresa privada que fez um contrato com uma empresa privada, Porta dos Fundos, pra passar um filme. Que você vê na sua TV se você quiser. Ninguém foi obrigado a nada. Ninguém foi obrigado a financiar, ninguém foi obrigado a nada. E o Estado foi lá e falou, não, isso é censura. Agora, quiseram trazer alguns casos, o que eu mais vi foi o do Cinemark, pra dizer, não, mas isso aqui foi censura também. Que é um caso que eu gravei lá atrás, ano passado, acho que em março, ano passado, alguma coisa, quando o Cinemark não quis passar um filme lá do Brasil Paralelo. A pessoa falou, é censura. Não! Na pior hipótese é quebra de contrato, mas o cinema é da empresa, se a empresa não quiser passar, ela não passa, pô. Eu não sou obrigado aqui a passar um filme de ninguém e acabou. Que é a minha liberdade. Então eu não sou obrigado a permitir a sua expressão na minha propriedade. Ah, mas tinha um contrato. Na pior pode ser uma quebra de contrato. Aí vai ter um monte de coisa e tudo mais. Mas não é censura. Censura é quando alguém externo chega e ameaça alguém. Diz, você não pode fazer isso com a sua propriedade aqui porque eu não vou gostar. Isso é censura. O que é engraçado é que muita gente, para usar um termo muito geral, de direita, faz com a palavra censura a mesma coisa que, para falar muito termo geral, uma galera de esquerda faz com fascismo. O que é censura? É o que eu quero que seja. Isso aqui não vale. Isso aqui pode. Essa aqui é bela, é moral, né? Mantém os valores e tal. Isso aqui tudo bem. Isso aqui é censura. Parece a esquerda falando, fascismo. O que é fascismo?
O que eu não gosto? Eu não gosto de você, então fascismo. Não, mas qual que é a definição? Você, por exemplo. Cara, é semântica freestyle, velho. Daí quando você vê parmesão à meia-noite é salada. Palavras perdem completamente o significado, não tem uma definição. Fascismo é o que eu quiser, censura é o que eu quiser, e aí? É uma maluquice o que o pessoal faz com essas palavras e é frustrante, mas a gente tem que viver trazendo essas coisas pra lembrar as pessoas. E outra coisa também que alguém pode falar, Rafael, mas esse caso você se pronunciou, né? Esse negócio Porta dos Fundos, você falou aqui. Mas e aquele outro caso, que eu nem fiquei sabendo, em que teve uma censura? Você não falou nada, aquele você é a favor, né? Não. Só que também se eu parasse pra fazer um vídeo todo dia sobre alguém que foi censurado, esse canal ia ser só isso. Até porque é um dos motivos que o Brasil é um país ridículo nisso, né? Uma porrada de leis que restringem liberdade de expressão. Cara, você pode fazer um canal só dedicado a isso. Então assim, não tem como fazer todos esses. Esse tem mais notoriedade, né? Eu me pronunciei sobre o Brasil Paralelo lá atrás, me pronunciei nesse aqui, quando tiver esses casos maiores eu falo. Agora não dá pra ficar só falando disso também. Agora, toda vez que alguém é censurado, e eu defino censura como um terceiro chegando lá e usando agressão pra impedir alguém de expressar alguma coisa com a sua propriedade privada, quando tem um caso de censura, eu sou contra. Tá errado. Okay? Que fique claro, que alguém pode trazer e falar, mas nesse aqui ele não falou. Então esse aqui pra ele tudo bem, esse aqui não. Nenhum deles tá bem. Agora, como se falasse assim, alguém morreu, você ficou triste. Mas os outros caras que morreram, você não ficou triste, né? Então você é a favor desses homicídios. É só esse aqui que você não gostou. É impressionante como esse assunto também faz a galera começar a tirar uns argumentos estranhos, assim, do ar. Mas eu espero que isso fique claro. Tem um pessoal que não vai entender? Tem um pessoal que não vai entender. Tudo bem, eu entendo, tudo bem. Tem um pessoal que vai dar dislike, tem um pessoal que vai dar dislike. Eu peço pra você deixar o teu like também. Vamos ajudar o negócio aí. Mas o fato é que toda vez que essas maluquices acontecem, a gente tem que, de novo, trazer discussão e insistir. Porque ideias é assim. Você não fala uma vez e o pessoal entende. Demora um tempo. Você vai convertendo o pessoal que está mais próximo de você, depois outro. E com o tempo você vira o jogo. Então precisa enfrentar, precisa defender as ideias, precisa explicar. E uma hora a gente vence. Só precisa de esforço. E se você assistiu o vídeo até aqui, deixa eu aproveitar para te explicar sobre um browser em que você usando ele, você consegue ganhar criptomoedas. Então você está usando a internet lá e ganhando um dinheirinho. Não que você vai ficar milionário com isso, você provavelmente deve esperar alguma coisa ao redor de 50, 100 dólares por ano se você não usar o sistema de doação deles. Já explico. E como é que ele faz isso? O que ele faz é te dar uma parte do dinheiro de anúncios. Porque hoje você vê anúncios por aí, provavelmente viu ao longo desse vídeo, e não ganha nada por isso. E também, para te fazer esses anúncios, basicamente teu browser tem que te monitorar, pegar uma porrada de dados, mandar para algum lugar, e daí alguém tem um calhamaço de dados em cima de você, o que não é muito legal, e também, peraí, estão ganhando dinheiro com você, desculpa, que história é essa? Certo? Eles precisam fazer isso, o que fere também a sua privacidade. É um problema muito grave, então o que o Brave faz é, primeiro, tirar esses outros anúncios, e depois ele coloca os dele, e quando alguém paga, né, pra fazer esses anúncios, você ganha uma parte do dinheiro desses anúncios por ter assistido. E também quem criou o conteúdo também ganha uma parte. E você pergunta, mas eles não precisam dos meus dados para fazer esses anúncios? Não, porque os dados são guardados pelo seu browser dentro do seu computador. Os seus dados nunca saem da sua mão. Eles nunca vão para um anunciante, ou para Google, ou para Facebook, ou para o Raio Party. Eles ficam com você e dentro do seu PC, dentro do seu computador, do seu celular, etc., é feita todas as contas, toda mágica de algoritmos para fazer os anúncios para você. Então isso protege a sua privacidade e você consegue ganhar um dinheiro com isso. E além disso, ele também tem um programa embutido super legal que você pode fazer doações para produtores de conteúdo. Você pode ativar isso ou desativar isso. Se você ativar isso, ele pega o dinheiro que você guardou, que você ganhou, e uma parte disso, que você pode selecionar quanto, inclusive, né, pra você não perder tudo, digamos, ele distribui entre as páginas que você mais assistiu. Então ele não precisa nem perguntar, tipo, o que você curte. Ele só vê, cara, ó, você passou 10% do teu tempo nesse site, 5% nesse site, 5% nesse aqui. Então a gente vai pegar esses R$5 aqui que você assinalou por mês aqui, e a gente vai distribuir 10% aqui, 50 centavos para esse cara, 5% vai aqui e tal. Então você consegue também apoiar criadores de conteúdo com isso. É um sistema bem legal. E criadores de conteúdo também conseguem ganhar bastante dinheiro com isso. Se você é um criador de conteúdo e não tá usando o Brave, bicho, você tá literalmente queimando dinheiro, ok? Isso é um sistema bem legal, protege a nossa privacidade, ajuda a disseminação de criptomoedas, cara, tem tudo massa pra caramba deles, e ele não espiona você, o que também é legal. Se você se interessou no browser, vai estar um link lá na descrição pra você baixar ele.
Eu uso ele há bastante tempo. E como ele também impede ads de carregarem e tudo mais, ele reduz o tempo de carregamento das páginas. Então é bem legal que na página de abertura dele ele tem um tempo que, tipo, quanto tempo você deixou de perder porque a ad tava carregando, porque não tem mais ad carregando em cima de você. E no meu tá 10 horas. No último ano, 740 mil rastreadores bloqueados. Então, bem impressionante. O link vai estar lá na descrição. Obrigado por assistir e tchau, tchau.